Meus irmãos, quero convidá-los a abrir a Bíblia no Evangelho de João, capítulo 1. Nós iremos fazer a leitura de alguns versos desse texto. Sabe, quando eu era mais jovem, eu ficava, na verdade na infância ainda, me perguntando como é que a gente poderia realmente se aproximar de Deus. Mas pensando nisso numa perspectiva física mesmo. Como é que a gente poderia chegar perto de Deus? Eu assistia muitos desenhos animados com enredo bíblico, e naquela época o que eu entendia é que existia um abismo que foi gerado por conta do pecado, que impossibilitava o homem de se achegar a Deus. E diante daquele tamanho abismo, a gente precisava de algo que pudesse então nos possibilitar o caminho de volta a Deus. Só que naquele olhar infantil, eu pensava que tudo estava organizado fisicamente falando. Era como se fosse apenas um plano só. Mas quando a gente vai amadurecendo e lendo as Sagradas Escrituras, a gente percebe que Deus é um ser transcendente. É um ser intangível. É um ser que está para além daquilo que eu e você somos. Apesar de sermos feitos à imagem e semelhança do Criador, Deus é Espírito, e eu e você, homens mortais. Eu e você, seres imanentes, físicos, querendo tocar aquilo que é metafísico, aquilo que vai para além da física. Então, quando eu comecei a me deparar com o enredo do pecado, e desse abismo que, quando eu era criança, era desenhado para mim, mostrando como é que eu poderia, mais uma vez, me reconectar com Deus, eu percebo que era muito mais do que preencher aquele buraco para me fazer chegar até o Pai. Eu percebo que precisava haver algo que mudasse a minha natureza. E é isso que vai nos ensinar o evangelista João no capítulo 1. Ele começa o capítulo 1 falando que aquele que é a palavra, aquele que é o verbo, se tornou carne. Isso quer dizer, o Deus que é transcendente, que é Espírito, se fez homem. E se fazendo homem, habitando entre nós, agora sim a distância encurtou. E ele se fez homem, para que hoje eu e você pudéssemos nos tornar filho de Deus. Essa é a promessa do Evangelho. E eu queria te convidar a ler a partir do verso 10 comigo. A palavra do Senhor no Evangelho de João, capítulo 1, a partir do verso 10, nos diz assim: aquele que é a palavra estava no mundo, e o mundo foi feito por intermédio dele. Mas o mundo não o reconheceu. Veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram por descendência natural, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus. Aquele que é a palavra tornou-se carne, viveu entre nós, vimos a sua glória, glória como do unigênito vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. Amém? Meus amados irmãos, quando nós lemos o Evangelho de João, nós percebemos de uma forma muito clara, em cada um destes capítulos, que Cristo Jesus é a manifestação do amor de Deus. É o amor de Deus encarnado neste mundo que nos religa ao Pai. O próprio Cristo, falando a respeito de si no Evangelho de João, vai nos dizer que ele se considerava o caminho, a verdade e a vida. Ele entendia que o seu papel era reconectar o homem a Deus, era essa a sua missão, a missão de reconciliação. E para que essa missão se cumprisse, era necessário que o Deus que foi ofendido por nossos pecados, que foi ofendido por nossa corrupção, manifestasse perdão. Eu creio que Cristo Jesus é a encarnação do perdão de Deus. Sabe, quando nós cometemos uma falta, quando nós pecamos contra alguém, normalmente nós procuramos não apenas corrigir a rota, mas pagar por aquilo que fizemos. E quando nós temos condições de pagar pelo nosso erro, nós chamamos isso de desculpa.
É quando eu e você somos capazes de retirar de sobre nós a culpa, pagando o débito, pagando a dívida. Mas quando eu e você não temos como pagar a dívida, tudo aquilo que o ofensor pode fazer por nós é manifestar o perdão. É dizer, você não tem condições alguma de pagar, mas misericórdia, cheio de graça, eu concedo para você uma absolvição. Deus, que é amor, que é graça, é um Deus justo. Quando eu vejo esse enredo do pecado, eu ficava me questionando, por que será que Deus simplesmente não disse, tá bom, vocês estão perdoados e acabou? Por que será que era necessário que Cristo Jesus viesse ao mundo de uma maneira extremamente humilde, padecesse ao longo de toda a sua vida e na reta final do seu ministério encarar a via dolorosa e morrer de cruz? Por que era necessária tamanha dor? Será que ele não simplesmente poderia dizer, está perdoados os seus pecados? Esse mesmo Deus que é amor e graça é justiça. E por sua justiça, era necessário que a dívida fosse paga. Era necessário que alguém fosse lá e pagasse essa dívida. Só que não existia na terra ninguém que fosse capaz de pagar um preço tão alto. Ninguém que fosse considerado digno de pagar esta dívida. Então, aquele que era o ofendido, decide se subjugar a pagar a dívida do ofensor. Olha só. Sabe, essa prova de amor é sem igual. É sem igual. Não é alguém que está relevando o seu erro. É alguém que mesmo ofendido, está dizendo, eu vou assumir o seu lugar nessa dívida. E vou pagar esse prejuízo para reatar a nossa relação. Gente, isso é muito profundo. É muito profundo. Porque na nossa dinâmica relacional, por vezes a gente quer perdoar alguém e o que a gente faz é simplesmente relevar o que a pessoa fez. A pessoa nos agrediu, a pessoa nos ofendeu e a gente fala assim, ó, vamos passar uma pá de cal aqui e esquecer. Vamos zerar tudo e seguir em frente. É o que a maioria das pessoas fazem quando pensam em perdão. Só que o que Deus manifestou por nós, enviando o seu Filho ao mundo, é mais profundo do que isso. É alguém que foi ofendido por outro, já levou todo o prejuízo, e apesar de ter levado todo o prejuízo, diz, olha, eu vou arcar com tudo, para que a nossa relação possa ser restabelecida. E isso é muito difícil. Porque, pense você, normalmente, quando a gente é ofendido, o que é que a gente faz? O que é que a gente faz? Qual é a nossa postura? A gente diz, eu te perdoo. Mas a gente espera que o outro faça o quê? Que o outro venha. Não é assim? A gente espera que o outro faça por merecer o nosso perdão. Olha, estou te perdoando, mas você já sabe. E aí a outra pessoa vem para dentro dessa relação, tentando ali a todo custo pagar uma dívida. Quantos casais não vivem um cenário de julgo desigual na relação, porque o saldo é sempre devedor? Olha que absurdo. É aquela pessoa que está dentro de um relacionamento, mas ela está sempre se esforçando e batalhando, tentando fazer algo para suprir uma demanda que ela falhou lá no passado. E a relação fica desigual. O outro parece ser o senhor da razão dentro daquele relacionamento. Parece que é o que realmente tem direito. Mas a partir do momento em que o perdão se estabelece, não existe mais dívida. A relação precisa ser colocada novamente nos prumos, nivelada. E foi isso que Deus fez por meio de Cristo Jesus. Cristo Jesus nos abriu um novo e vivo caminho. E o texto de Colossenses nos diz que o escrito de dívida que tinha contra a minha vida e a tua foi cravado na cruz do Calvário. E a partir de então, eu e você podemos mais uma vez nos reconectar com o Pai.
Eu queria te convidar a analisar esses versos que a gente leu. O verso 10 nos diz que o verbo, aquele que é a palavra, estava no mundo. E ele diz que este mundo foi criado por meio dele. Ele teve agência em toda essa criação. E quando ele estava no mundo, o mundo não o reconheceu. Cristo Jesus foi à cruz do Calvário porque as pessoas não conseguiam conceber um Deus encarnado, um Deus humano. Como é que pode uma natureza divina estar manifestada num ser mortal? Como é que pode? E diante desse conflito, as pessoas o condenaram à cruz. E Cristo Jesus voluntariamente assume esse lugar na cruz do Calvário. Ele não foi levado à cruz do Calvário porque as pessoas tinham força para o colocar. Ele foi à cruz do Calvário porque ele tinha uma dívida que era minha e sua a pagar. E eu fico pensando, gente, quantos de nós aqui estaria disposto a passar um desaforo desse? Você está tentando manifestar bondade, graça, perdão para alguém, pagar a dívida que essa pessoa tem, e o que essa pessoa chega para você e diz, você tem que pagar mesmo. Que é isso? Que desaforo é esse? Mas foi dessa forma, da forma do servo sofredor, de um Deus que se humilhou, sendo obediente ao Pai até a morte, morte de cruz, que eu e você alcançamos essa redenção. O texto diz que as pessoas não conseguiram o reconhecer. O verso 11 diz, veio para o que era seu. Tudo foi criado por Ele. Eu e você somos criação dEle. Pertencemos a Ele. Só que o que o texto nos diz é que os seus não o receberam. Não o acolheram. Além de não reconhecer, não quiseram restabelecer esse relacionamento. O verso 12 diz, contudo, aos que receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Sabe, meus amados irmãos, por mais que muitos digam que é filho de Deus, o que nós entendemos nas Sagradas Escrituras é que filho de Deus é apenas aqueles que creem no nome do Filho unigênito do Pai. Nós só nos tornamos filhos de Deus a partir do momento em que reconhecemos esse nome precioso. No momento em que nós reconhecemos o nome de Jesus como Senhor da nossa história, como Filho de Deus, é a partir deste momento que nós nos tornamos filhos e passamos a ser pertencentes realmente ao reino espiritual do Senhor. Enquanto não abrirmos mão de nossa vaidade e reconhecermos esse senhorio, continuaremos vivendo nesta natureza humana, carnal e corrompida. Eu e você só podemos nos reconectar com o Pai espiritualmente por meio de Cristo Jesus. Por diversas vezes conversei com pessoas que diziam, eu sou uma pessoa tão bondosa, pastor. Eu ajudo tantas pessoas. Eu sou tão caridoso. Eu já fiz coisas tão boas. E as pessoas começam a pensar que por suas características de bondade, generosidade, elas vão alcançar algum tipo de redenção. Se o ser humano consegue, de alguma maneira, expressar nesse mundo algo de bondade, amor e graça, isso é chamado de graça comum. O próprio Deus partilhou a sua essência conosco. Nós temos um vislumbre da humanidade, do que é Deus, e o homem mais vil dessa terra consegue manifestar atributos que o próprio Deus lhe conferiu. Porque não existe um homem que seja a personificação de todo o mal aqui nessa terra. Não existe isso. Só que você não pode alcançar os céus apenas por aquilo que você está fazendo. É como se você chegasse diante de Deus e falasse, Deus, eu fui tão bom, e Deus dissesse, eu sei, fui eu que lhe dei essa bondade. Isso não lhe coloca aqui.
Foi Deus que partilhou conosco isso. Para que eu e você possamos nos conectar ao Pai, é necessário que a nossa natureza humana seja transformada. É preciso que eu e você nos tornemos seres espirituais. O pastor Naum tem feito uma série nas quartas-feiras falando sobre o homem espiritual, espiritualmente. Como é que funciona então a nossa mente quando nós assumimos essa nossa natureza? A partir do momento em que somos transformados em filhos de Deus, a natureza natural, corruptível, ela precisa morrer. É o que nos diz o apóstolo Paulo. Quando ele dizia que estava crucificado com Cristo, e agora já não era mais ele quem vivia, mas Cristo que vivia por meio dele. Essa natureza corruptível precisa dar lugar a uma nova natureza. E nós só alcançamos essa mudança de filiação, essa mudança de vida, a partir do momento em que nos relacionamos com o Filho de Deus. A partir do momento em que reconhecemos que Cristo Jesus é verdadeiramente o Senhor. O texto fala que não fomos nascidos de acordo com a descendência natural, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de homem algum. Não importa o quanto você queira ser espiritual, ou o quanto você queira que o seu filho seja espiritual. Somente aqueles que se rendem a Jesus podem desfrutar dessa natureza. Não existe outro caminho, biblicamente falando. Não existe outra esperança de redenção que não seja Cristo Jesus. E quando chega esse período do Natal, que nós falamos sobre a encarnação de Cristo Jesus, nós falamos sobre o nascimento de Jesus, nós estamos anunciando publicamente o caminho, a verdade e a vida. O único meio de se acessar ao Pai. Por mais que algumas pessoas com ar de intelectual falem, todo caminho leva a Deus. Você pode, por meio de todos os caminhos, ter um encontro com Deus. Mas somente por meio do Filho, você pode se tornar filho de Deus e permanecer em sua presença. Não existe outro meio. Não existe. Eu creio que Deus pode utilizar todo e qualquer cenário de filosofia ou até mesmo religião humana para fazer com que o indivíduo tenha um encontro com Deus. Mas é somente por meio da fé em Cristo Jesus que essa natureza vai ser transformada. É somente neste momento que eu e você vamos alcançar a graça da redenção. Não existe outro meio. O verso 14... talvez seja o mais expressivo do capítulo 1, aquele que a maioria conhece de cor, diz assim: aquele que é a palavra tornou-se carne, e viveu entre nós, vimos a sua glória, glória como do unigênito vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. Meus amados irmãos, se não fosse o favor imerecido do Senhor concedido a todos nós, se não fosse a sua graça, o que seria de nós? Se a gente já viu que não é pela força do nosso braço, a nossa habilidade ou a nossa capacidade de agir com bondade no mundo que a gente alcança uma redenção. Se não fosse essa graça, não tinha esperança. Não tinha esperança. Algumas pessoas olham para o plano redentor de Deus e não conseguem entender aquilo que o Senhor fez, e por vezes pensam num Deus carrasco e cruel. Algumas pessoas, quando pensam na perspectiva entre céu e inferno, falam inconcebível um Deus de amor mandar alguém para o inferno. E com certeza você já ouviu essa expressão. Mas quando nós lemos o Evangelho de João, capítulo 3, versículo 16 e 17, nós entendemos que nós já estávamos condenados. O nosso destino era a morte eterna. E Deus, manifestando a sua graça, vem intervir, começa a intervir na nossa história. E por meio do seu amor, Ele nos leva para o seu reino. É por meio do seu amor que nós saímos do estado de condenação. Algumas pessoas pensam que o juízo final vai ser o dia onde será decretado aqueles que são salvos e aqueles que são condenados.
Mas não é o que nos diz a Bíblia. Não é no último dia que isso vai ser determinado. Não é no desfecho da nossa história que isso é determinado. Na verdade, nós já nascemos nesse cenário. O rei Davi falou que ele nasceu em pecado, e em pecado lhe concebeu a sua mãe. A natureza humana é uma natureza decaída, depravada. E quando nós damos vazão à natureza humana, tudo aquilo que é ruim se propaga. Não é à toa que Cristo Jesus falou que era do coração do homem que saem os homicídios e tantas desgraças. Mas a partir do momento em que eu e você encontramos a vida em Deus, a partir do momento em que encontramos a graça em Cristo, nós saímos de um estado de condenação para um estado de vida eterna. Eu quero ler João 3,16 e verso 17 até o 18. A palavra do Senhor vai nos dizer assim: porque Deus tanto amou o mundo que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Pois Deus enviou o seu Filho ao mundo não para condenar o mundo, mas para que este fosse salvo por meio dele. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porque não crê no nome do Filho unigênito de Deus. Cristo Jesus veio ao mundo para quê? Para te dar uma possibilidade, uma oportunidade. Você não precisa viver como um condenado. Você não precisa partir como um condenado. Ele veio cheio de graça. Que ele veio de verdade. E hoje você pode dar um passo que é o mais simples de todos. É simplesmente entender que Cristo Jesus é o Senhor não apenas da sua história, mas Ele é o Senhor da história desse mundo. Ele criou, sustentou, proveu, morreu para trazer redenção por esse mundo. Ele é o Senhor pleno da história. É o Senhor pleno da história. E cabe a mim e a você desfrutarmos dessa nova vida. Termos acesso ao Pai por meio do Filho. Termos acesso ao mundo espiritual por meio do Filho que se fez homem, para que eu e você pudéssemos hoje ser filhos de Deus. Você tem noção do que é isso? Eu não sei se você tem ciência de quem você é, e eu nem consigo falar a respeito de quem você é precisamente, mas eu vou falar a respeito de quem eu sou. Sabe, se não fosse a graça do Senhor, se não fosse a misericórdia, se não fosse o perdão de Deus, a minha vida era uma vida de condenação e tristeza. Somente aqueles que já experimentaram ser perdoado sem merecer, sabe o que o Evangelho está dizendo. Somente aquelas pessoas que falharam moralmente, somente aquelas pessoas que ofenderam alguém e não tinha como reparar, que carecia de um perdão que era impossível de pagar, sabe o que é que esse texto está falando? O perdão se encarnou. O perdão se tornou alcançável ao homem. Não despreze o perdão de Deus. Seria a maior tolice que eu e você poderíamos fazer. O perdão de Deus estava inalcançável para o homem. Estava na prateleira de cima. Estava na prateleira daqueles que são santos, puros, daqueles que são espirituais. E Deus olhou para a humanidade e viu que esse perdão estava inalcançável. E Ele
como um pai que dotou seus filhos de responsabilidade, colocou esse perdão na prateleira onde homens mortais como eu e você podemos alcançar. Você pode sair daqui hoje convicto de que é filho de Deus, a partir do momento em que você abre o seu coração para o Senhor e reconheça o seu sacrifício. A partir do momento em que você reconhecer que Cristo Jesus é o Filho de Deus, a partir do momento em que você entender que toda essa história que nós cantamos no período do Natal, Páscoa e domingo após domingo, diz respeito com um perdão que Deus quer conceder a você, você pode desfrutar hoje de uma nova natureza. Você pode hoje se tornar um homem espiritual, uma mulher espiritual. A palavra do Senhor diz que aquele que é espiritual discerne bem todas as coisas. E a minha oração nesse momento é que o Santo Espírito de Deus toque em teu coração, te trazendo convencimento da obra de salvação de Cristo Jesus. Você pode hoje receber o perdão do Senhor. Eu não sei o que é que você estava buscando quando você veio aqui hoje, mas eu preciso te dizer que o perdão está ao teu alcance. O perdão está disponível. Basta que você hoje abra o seu coração e reconheça esse doce nome de Jesus. A palavra de Deus diz que haverá um dia que todo joelho há de se dobrar e toda língua de confessar que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Esse nome tem poder. Por meio do nome de Jesus, você pode receber agora o perdão dos seus pecados. Feche teus olhos, curva a tua cabeça. Esse é o teu momento com o Senhor. Se você veio a esse lugar e hoje você entende que precisa de perdão, somente você sabe o que você fez, somente você sabe a quem você ofendeu e como você ofendeu, somente você sabe que não tem condições de reparar esse erro, esse dano. Hoje, o Senhor está dizendo para você: eu posso tirar essa culpa dos teus ombros. Eu posso tirar essa culpa da tua história, essa mácula. Eu posso te dar uma nova história. Eu posso te dar um novo tempo. Eu posso mudar essa tua natureza, que você tem lutado. Quantas vezes você disse: eu não vou fazer mais isso, e continua fazendo, porque o teu coração se inclina para o mal, e você já tentou com todas as suas forças se livrar e não conseguiu. Cristo Jesus está te dizendo hoje: eu posso te dar uma nova natureza. Eu posso fazer calar essa natureza corrompida. Eu posso te dar uma nova história. O perdão encarnou, pagou a dívida, e agora o Senhor quer te levar a uma outra prateleira. Hoje você pode sair desse lugar sendo filho de Deus. Se você deseja entregar a sua vida a Jesus, se você deseja receber esse perdão do Pai, eu quero orar por você. Na verdade, eu quero orar com você. Deus te abençoe. Se você deseja esse perdão do Pai, essa nova história, esse novo tempo, se você deseja se tornar filho de Deus, eu queria te convidar a orar comigo. Coloca discretamente a tua mão no teu coração, de olhos fechados e de cabeça baixa. Repete essa oração de entrega,
essa oração de confissão, dizendo assim: Senhor Jesus, eu reconheço que Cristo Jesus pagou a minha dívida. Eu recebo esse perdão. Eu recebo este amor. Eu entrego a minha vida a Jesus. Me recebe agora, Pai, como teu filho. Perdoa os meus pecados. Em nome de Jesus.